Capítulo 16. Estavam em 6 de maio, o qual corresponde ao 6 de novembro das regiões do hemisfério norte. O tempo fechará nos últimos dias, e era importante tomar determinadas medidas com vistas à chegada do inverno. A temperatura, contudo, ainda não caíra drasticamente. Um termômetro em centígrados, transportado para a ilha Lincoln, ainda marcaria uma média de 10 graus a 12 graus acima de zero. Essa média não surpreendia, uma vez que a ilha, situada muito possivelmente entre os paralelos 35 e 40, de certo obedecia, no hemisfério sul, às mesmas condições climáticas que a Sicília ou a Grécia no hemisfério norte. Por outro lado, da mesma forma que a Grécia ou a Sicília são açoitadas por frios violentos, que produzem neve e gelo, a ilha Lincoln sofreria sem dúvida, no período mais agudo do inverno, determinadas quedas de temperatura para as quais convinha precaver-se. Em todo caso, embora o frio não ameaçasse, a estação das chuvas estava próxima e, naquela ilha isolada, em pleno Oceano Pacífico, exposta a todas as intempéries do alto mar, o mau tempo devia ser frequente e provavelmente terrível. A questão de uma moradia mais confortável que as chaminés teve então de ser seriamente reconsiderada e prontamente resolvida. Pencroff, naturalmente, apesar de não esconder sua afeição por aquele pouso, descoberto por ele, logo admitiu a necessidade de se mudarem dali. As chaminés já haviam sido visitadas pelo mar, nas circunstâncias que conhecemos, e eles não podiam se arriscar novamente a um acidente similar. A propósito, acrescentou Cyrus Smith, que naquele dia debatia tais assuntos com seus companheiros, temos de tomar certas precauções. Por quê? A ilha não é habitada, ponderou o repórter. Isso é bem provável, concordou o engenheiro, embora ainda não a tenhamos explorado por inteiro. Contudo, se nenhum ser humano a habita, temo que os animais perigosos abundem. Convém, portanto, nos precavermos contra uma possível agressão, caso contrário um de nós se verá obrigado a passar as noites acordado para vigiar o fogo. E depois, amigos, temos de estar preparados para tudo. Esta é uma zona do Pacífico bastante frequentada pelos piratas malaios. Como assim? Indagou Harbert. Um lugar isolado como este? Sim, meu rapaz, respondeu o engenheiro. Esses piratas são marinheiros temerários, além de terríveis facínoras, e, consequentemente, cumpre tomar todas as medidas. Muito bem, assentiu Pencroff, criaremos barreiras para nos proteger contra os selvagens de 2 e de 4 patas. Mas, Sr. Cyrus, não seria aconselhável explorar a ilha de ponta a ponta, antes de empreender alguma coisa? Talvez fosse mesmo melhor, aderiu Gédéon Spilett. Quem sabe não encontramos no litoral oposto a caverna que procuramos inutilmente do lado de cá. É verdade, admitiu o engenheiro, mas estão se esquecendo, amigos, que é fundamental nos instalarmos junto a um curso d'água e que, do cume do Monte Franklin, não vimos ribeirão nem rio para o lado oeste. Aqui, ao contrário, estamos posicionados entre o Mercy e o Lago Grande, vantagem considerável que não devemos menosprezar. Sem esquecer que este litoral, orientado para o leste, não está exposto, como o outro, aos ventos alísios, que, neste hemisfério, sopram do noroeste. Então, Sr. Cyrus, sugeriu o Marujo, vamos então construir uma casa na beira do lago. Agora não nos faltam nem tijolos nem ferramentas. Depois de oleiros, ceramistas, fundidores, ferreiros, por que não ser pedreiros, diabos? Está bem, meu amigo, porém, antes de tomarmos uma decisão, creio que o melhor a fazer é procurarmos uma casa cujas obras já estivessem providenciadas pela natureza. Nos pouparia muito trabalho e talvez nos oferecesse um refúgio ainda mais seguro, pois estaria tão bem defendida contra os inimigos de dentro como contra os de fora. Com efeito, Cyrus, concordou o repórter, mas já examinamos todo o maciço granítico da costa, e nenhum buraco, nem sequer uma fenda. Nenhuma. Enfatizou Pencroff. Ah! Se pudéssemos escavar uma casa nesse paredão, a uma certa altura, de maneira a nos colocar fora de alcance. Já consigo visualizar, na fachada que contempla o oceano, 5 ou 6 quartos. Com janelas para a claridade passar. Entusiasmou-se Harbert, rindo. E uma escada para subirmos. Acrescentou Nab. Estão rindo? Rebelou-se o Marujo. E por quê, podem me dizer? O que há de impossível no que proponho? Por acaso não temos pais e picaretas?
Acham que o Sr. Cyrus não é capaz de fabricar pólvora para os novos explosivos? Não é verdade, Sr. Cyrus, que fará pólvora no dia em que precisarmos? Cyrus Smith escutara o entusiasta Pencroff, desenvolvendo seus planos um tanto extravagantes. Atacar aquela massa de granito, mesmo explodindo minas, era um trabalho hercúleo, e era realmente uma pena que a natureza não tivesse feito o trabalho mais pesado. Como resposta, o engenheiro propôs ao Marujo examinarem mais atentamente o paredão, depois a foz do rio, até o ângulo que o terminava ao norte. Saíram, portanto, e procederam a uma minuciosa exploração, numa extensão de aproximadamente 3 quilômetros. Contudo, em ponto algum, o paredão, liso e reto, revelou qualquer cavidade. Os ninhos dos pombos da rocha que esvoaçavam em seu topo não passavam, na realidade, de buracos perfurados na própria crista e borda acidentada do granito. Circunstância desagradável, pois perfurar aquele maciço, com um picareta ou pólvora, para nele abrir uma caverna espaçosa, era inconcebível. O acaso fizera com que Pencroff descobrisse o único abrigo provisoriamente habitável em toda aquela parte do litoral, isto é, aquelas chaminés, que, não obstante, eles cogitavam abandonar. Terminada a exploração, os colonos encontravam-se então no ângulo norte do paredão, onde ele terminava em ribanceiras alongadas que iam morrer na praia. Desde aquele ponto até seu extremo limite a oeste, ele não formava mais senão uma espécie de talude, espessa aglomeração de pedras, terra e areia, amalgamadas por plantas, arbustos e ervas, com uma inclinação de apenas 45 graus. Aqui e ali, o granito ainda aflorava em pontas agudas naquela espécie de penhasco. Moitas de árvores escalonavam-se nas ribanceiras cobertas por uma relva espessa. O esforço da vegetação, contudo, não ia muito longe. Uma comprida planície de areia, que começava no sopé do talude, estendia-se até o litoral. Cyrus Smith intuiu que deveria ser daquele lado que o excedente das águas do lago se esvaía sob a forma de uma cascata. Com efeito, tal volume, fornecido pelo córrego vermelho, certamente vazava por um ponto qualquer. Ora, esse ponto, o engenheiro ainda não encontrara em nenhuma das praias já exploradas, isto é, desde a foz do riacho, a oeste, até o planalto do mirante. O engenheiro propôs então a seus companheiros que escalassem o talude e voltassem às chaminés pelas encostas, explorando as margens setentrionais e orientais do lago. A proposta foi aceita e, em poucos minutos, Harbert e Nab haviam chegado ao planalto. Cyrus Smith, Gedeon Spilett e Pencroff seguiram num passo mais cadenciado. A 600 metros de altura, o belo espelho d'água cintilava sob os raios do sol através da folhagem. A paisagem era deslumbrante naquele ponto. As árvores, em tons de amarelo, agrupavam-se magnificamente, para deleite da vista. Alguns velhos troncos, enormes, derrubados pela idade, contrastavam, por suas cascas escuras, com o tapete verdejante que revestia o solo. Um mundo de cacatuas ruidosas piava estridentemente, verdadeiros prismas móveis, pulando de galho em galho. A luz parecia decompor-se através daquela singular ramagem. Os colonos, em vez de se dirigirem à margem norte do lago, contornaram a borda do planalto, de maneira a alcançarem a foz do córrego em sua margem esquerda. Era um desvio de 4 quilômetros. A caminhada não oferecia obstáculos, pois as árvores, bem espaçadas, deixavam uma passagem livre. Percebia-se claramente que ali terminava a zona fértil, com a vegetação mostrando-se menos exubernante do que em toda a área compreendida entre o curso do córrego e do Mersey. Cyrus Smith e seus companheiros caminhavam com certa apreensão naquele solo, novo para eles. Arcos, flechas e porretes guarnecidos com uma ponta de ferro, eram estas suas únicas armas. Entretanto, não toparam com nenhuma fera, sendo provável que as feras preferissem frequentar as matas fechadas do sul. Em contrapartida, os colonos tiveram a desagradável surpresa de perceber Top paralisado diante de uma serpente de grandes dimensões, medindo entre 4 e 5 metros de comprimento. Nab atacou-a com uma porretada. Cyrus Smith examinou o réptil e constatou que não era venenoso, pois pertencia à espécie das serpentes diamantes, iguaria com que se alimentavam os nativos de Nova Gales do Sul. Isso não excluía a possibilidade de haver outras, cuja picada fosse mortal, tais como as cobras surdas, de cauda bífida, que se aprumam, ou as serpentes aladas, dotadas de 2 aurículas que lhes permitem projetar-se num piscar de olhos. Passado o primeiro susto, Top perseguia os répteis com uma obsessão temerária, o que levava seu dono a chamá-lo o tempo todo.
A foz do Córrego Vermelho, no ponto em que se lançava no lago, foi logo alcançada. Na margem oposta, os exploradores reconheceram o local que já haviam visitado ao descerem do Monte Franklin. Cyrus Smith constatou que a vazão da água do córrego era considerável, portanto, era necessário que num ponto qualquer a natureza houvesse providenciado um escoadouro para o excedente das águas do lago. Era esse escoadouro que deviam descobrir, pois, sem dúvida, formava uma cachoeira cuja força mecânica seria possível aproveitar. Os colonos, caminhando à vontade, mas sem se afastar demasiado uns dos outros, começaram então a contornar a acidentada margem do lago. As águas pareciam altamente viscosas e Pencroff jurou fabricar alguns dispositivos de pesca para explorá-las. Começaram por dobrar a ponta aguda a nordeste. Era de supor que a vazão das águas se desse naquele local, pois a extremidade do lago quase tocava a borda do planalto. Isso, no entanto, não se confirmou, e os colonos seguiram adiante explorando a margem, que, após uma ligeira curva, voltava a descer em paralelo ao litoral. Embora a margem fosse menos arborizada daquele lado, alguns arvoredos esparsos conferiam um aspecto pitoresco à paisagem. O Lago Grande aparecia então em toda a sua extensão e nenhuma brisa enrugava a superfície de suas águas. Top, fuçando os arbustos, desentocou revoadas de aves das mais variadas espécies, que Gideon Spilett e Harbert cumprimentaram com suas flechas. Uma delas foi inclusive abatida certeiramente pelo adolescente e tombou em meio às algas pantanosas. Top correu até lá e trouxe uma bela ave nadadora, cor de ardósia, bico curto, placa frontal bastante desenvolvida, dedos alargados por uma bainha festonada, asas rendadas de branco. Era uma carqueja, do tamanho de uma gorda perdiz, pertencente ao grupo dos macrodátilos, que constitui a transição entre a ordem dos pernaltas e a dos palmípedes. Triste caça, em suma, e cujo sabor decerto deixava a desejar. Porém, como Top sem dúvida era menos exigente que seus donos, ficou acertado que a carqueja seria o seu jantar. Os colonos seguiram então pela margem oriental do lago, e dali a pouco deveriam topar novamente com a região já explorada. O engenheiro estava bastante surpreso, pois não via nenhum indício de escoamento do excedente das águas, e não escondeu sua perplexidade para o repórter e o marujo. Naquele momento, Top, que se mostrará bastante calmo até ali, deu sinais de agitação. O inteligente animal ia e vinha pela margem e, erguendo a pata, como se houvesse deparado com alguma caça invisível, parava subitamente e observava as águas, em seguida, latia com furor, à espreita, por assim dizer, calando-se subitamente. No início, nem Cyrus Smith, nem seus companheiros haviam atentado para a inquietude de Top, mas os latidos do cão tornaram-se tão aflitos que o engenheiro terminou por se preocupar. "O que há, Top?" perguntou. O cão, demonstrando toda a sua angústia, deu diversos pulos sobre o seu dono e depois voltou a se lançar em direção à margem. Então, subitamente, precipitou-se no lago. "Top, aqui!" gritou Cyrus Smith, que não queria que seu cão se aventurasse naquelas águas suspeitas. "O que está acontecendo lá embaixo?" perguntou Pencroff, examinando a superfície do lago. Top detectou algum anfíbio, respondeu Harbert. "Um crocodilo, talvez?" sugeriu o repórter. "Não penso dessa forma", opinou Cyrus Smith. "Crocodilos vivem em regiões de latitudes mais baixas." Enquanto isso, obedecendo ao chamado do dono, Top voltará à margem, mas não deixou mais ninguém sossegado, saltitava em meio ao emaranhado de algas, e guiado pelo instinto, parecia seguir alguma criatura invisível que houvesse se esgueirado sob as águas do lago e renteado suas margens. No entanto, as águas estavam calmas, nenhuma ruga perturbava sua superfície. De quando em quando os colonos paravam e observavam atentamente. Nada. Ali havia mistério. Intrigadíssimo, o engenheiro disse apenas: "Levemos a exploração até o fim." Meia hora depois, todos haviam alcançado o ângulo sudeste do lago, que confinava com o planalto do mirante. Embora a inspeção das margens do lago terminasse naquele ponto, o engenheiro não conseguirá descobrir por onde e como se dava o escoamento das águas. "Seja como for, escoadouro existe", repetia, "e, uma vez que não é aparente, deve-se abrigar no interior do maciço granítico da costa." "Qual a importância de sabermos isso, caro Cyrus?" perguntou Gideon Spilett.
Imensa, respondeu o engenheiro, pois, se o escoamento se dá através do maciço, deve haver alguma cavidade em seu interior, a qual seria fácil tornar habitável mediante o desvio das águas. Não acha possível, Sr. Cyrus, que as águas escoem pelo próprio fundo do lago? Questionou Harbert, e desaguem no mar por um duto subterrâneo? De fato, não deixa de ser possível, assentiu o engenheiro, e, se assim for, seremos obrigados a construir nossa casa com as próprias mãos, uma vez que a natureza não arcou com os primeiros custos da obra. Os colonos preparavam-se então para atravessar o planalto e retornar às chaminés, pois já eram 5 horas, quando Top deu novos sinais de agitação. Latindo com raiva, precipitou-se pela segunda vez no lago antes que seu dono pudesse contê-lo. Correram todos para a margem. O cão já estava a mais de 60 metros de distância e Cyrus Smith chamavam insistentemente, quando uma cabeça enorme emergiu da superfície das águas, que não pareciam profundas naquele local. Harbert reconheceu imediatamente a espécie de anfíbio a qual pertencia aquela cabeça cônica com olhos descomunais, decorados por bigodes de longos fios sedosos. Um peixe-boi! Exclamou. Não era um peixe-boi, mas um membro da mesma espécie, pertencente à ordem dos cetáceos, denominado dugongo, cujas ventas abriam-se na parte superior do focinho. O enorme animal arrojou-se sobre o cão, que em vão tentou esquivar-se e regressar à margem. Seu dono nada podia fazer para salvá-lo, e antes que ocorresse a Gedeon Spiller ou Harbert assestar seus arcos, Top, capturado pelo dugongo, desaparecia sob as águas. Com seu porrete rebitado na mão, e decidido a atacar o formidável animal até mesmo em seu elemento natural, Nab ia lançar-se em socorro do cão. Não, Nab, disse o engenheiro, retendo seu fiel servidor. Enquanto isso, uma luta travava-se sob as águas. Luta inexplicável, pois naquelas condições, evidentemente, Top não podia resistir. Luta que devia ser terrível, constatava-se pelo borbulhar da superfície, e que, enfim, só poderia terminar com a morte do cão. Inesperadamente, contudo, no centro de um círculo de espuma, Top reapareceu. Arremessado no ar por alguma força desconhecida, elevou-se 3 metros acima da superfície do lago e, voltando a cair no meio das águas convulsionadas, logo alcançou a praia, sem lesões graves e milagrosamente salvo. Cyrus Smith e seus companheiros olhavam sem compreender. Circunstância mais inexplicável ainda, a luta parecia prosseguir sob as águas. Sem dúvida o dugongo, atacado por algum outro poderoso animal, após liberar o cão brigava agora pela própria vida. Isso, porém, não durou muito tempo. As águas avermelharam-se de sangue e o corpo do dugongo, emergindo num espelho escarlate que se espalhou amplamente, logo veio sussobrar numa pequena praia no ângulo sul do lago. Os colonos acorreram ao local. O dugongo estava morto. Era um animal de grande porte, com 4,5 metros, quem sabe 5 metros de comprimento, que devia pesar mais de 1 tonelada. Em seu pescoço, via-se um ferimento que parecia produzido por uma lâmina cortante. Qual seria então o anfíbio capaz de, com tal golpe terrível, destruir o colossal dugongo? Ninguém saberia dizer, e, bastante preocupados com aquele incidente, Cyrus Smith e os amigos retornaram às chaminés.